Então hoje nós vamos continuar com os nossos estudos nesta carta de Filipenses. Hoje estamos a terminar capítulo 2, em que Paulo escreve uma mensagem mais particular em relação a dois homens que a igreja em Filipos conhecia muito bem. Então vamos ouvir capítulo 2, versículo 19 a 30. Espero no Senhor em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Porque não tenho nenhum outro como esse mesmo sentimento, que sinceramente cuida do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele, de fato, esteve doente, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegrais vendo-o outra vez, e assim eu tenho menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda a alegria e honra os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesses momentos nós simplesmente queremos pedir que através do Teu Espírito Santo, Senhor, Tu venhas para abrir os nossos ouvidos, para preparar o nosso coração para ouvir a Tua palavra neste dia, Senhor. Ajuda-nos a compreender o significado destes versículos, ajuda-nos a refletir e aplicá-las à nossa vida, para que possamos crescer na fé e no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Este homem é chamado Charles Blondin. Ele era um acrobata famoso que andava na corda bamba, aquela coisa que faz aquela corda e faz assim, né? É isso, corda bamba? Okay. Muitos anos atrás, no 30 de junho de 1859, há muito tempo atrás, ele estendeu uma corda bamba sobre as cataratas de Niágara, em Canadá. Aquelas cataratas famosas da América do Norte. Ele atravessou na corda bamba sem qualquer problema. Foi fácil para ele. Então ele disse que ele ia atravessar uma segunda vez a empurrar um carrinho de mão com um homem dentro. Um jornalista veio à beira dele, começou a conversar com Blondin sobre isso e o Blondin perguntou ao jornalista: o senhor acha que eu consigo fazer isso? E o jornalista respondeu: sim, eu creio que sim. Acho que o Blondin é o melhor acrobata de todos os tempos. Muito obrigado, respondeu-lhe Blondin. Você realmente crê que eu posso fazer isso? Creio sim, respondeu o jornalista. Muito bem, disse Blondin. Então, entre no carrinho de mão. É uma coisa dizer que nós cremos. É uma outra coisa manifestar esta declaração da nossa fé com ação. Mas de fato é algo que nós fazemos todos os dias.
E vocês estão a fazer neste momento, mostrar a sua fé em ação. Estamos aqui no primeiro andar deste prédio. Alguém aqui conhece o engenheiro que desenhou o prédio? Alguém conhece o empreiteiro que construiu o prédio? Não. Mas vocês estão a confiar, vocês estão a mostrar a sua crença que eles fizeram um bom trabalho, porque vocês entraram no prédio, subiram a escada e estamos aqui no primeiro andar a mostrar a nossa ação, a nossa fé na habilidade do engenheiro e empreiteiro. Fé em ação. É a mesma coisa com essas cadeiras que nós compramos em Staples. Não conhecemos quem desenhou as cadeiras, nem conhecemos qual fábrica fabricou as cadeiras, mas vocês estão neste momento atual a mostrar a sua fé no desenho e na fabricação dessas cadeiras. Por quê? Porque vocês estão a sentá-las. Fé em ação todos os momentos da nossa vida. Ser um cristão, ser um seguidor de Jesus, significa ter fé em ação. O que é que nós cremos sobre Deus? O que é que nós cremos sobre Jesus? O que é que nós cremos sobre o Espírito Santo? Sobre o Evangelho? Realmente tem poder para transformar as nossas vidas? Se aquilo que nós cremos aqui não faz diferença aqui, no coração, nos mãos, nos pés, ou seja, não resulta em ação, há algo errado. É isso que Tiago explica na sua carta. Tiago 2,14. Que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se a não põe em prática? Ele continua no versículo 20 de capítulo 2. O homem insensato, queres ver a fé sem obras é inútil? Literalmente, a fé que não tem funções não funciona. Fé e ação, juntos. É difícil ter um sem outro. Melhor, é possível ter um, ou pensar que ter um, mas se não tiver ação, isso não é fé. O que isso tem a ver com o nosso texto aqui em Filipenses 2? Com os exemplos de Timóteo e Epafrodito. Antes de responder, vamos ler mais uma vez alguns versículos do capítulo 1 e 2. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Filipenses 1, 9 a 11. Cremos que esta transformação seja possível por ter pleno conhecimento e todo entendimento. O versículo 27, 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos vejo, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Cremos que este comportamento esteja possível. No capítulo 2, versículo 2: completei a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Capítulo 2 e 4: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Cremos que o comportamento, os valores, as atitudes que Paulo pede nesses versículos sejam possíveis. Tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Literalmente
Sentimento significa literalmente uma opinião pessoal que resulta em ação. Não é uma coisa que fica aqui. Tem que descer para cá e influenciar tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós sejamos. Nós cremos que isso é possível. Capítulo 2, nós temos o grande exemplo de Cristo, que mostrou esta questão de obedecer a Deus, de servir os outros, de mostrar esta humildade, sacrificar a si próprio pelo amor de outros. Mas tudo bem, foi o exemplo de Jesus. Até foi o exemplo de Paulo. Mas quem somos nós para tentar fazer essas coisas? Mas também alguns outros versículos que nós já lemos, que são importantes. Capítulo 1, versículo 6. Estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Cremos isso. 2, 12, 13. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Como? Porque Deus é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Cremos nisso. Irmãos, tudo que Paulo pede aqui nesta carta, a ação de vidas novas, a ação de novas atitudes, a ação de sermos servos e escravos de Cristo, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, é o resultado, é o fruto da crença de que a graça de Deus tem poder para transformar vidas. É o resultado, o fruto da crença que Jesus nasceu, ministrou, morreu, ressuscitou, ascendeu ao Pai e assim derrotou todo o poder do pecado nas nossas vidas e podemos ser transformados através da fé nele. É o resultado, o fruto da crença que Deus produz em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O Evangelho de Cristo não é uma teoria de alta ajuda, muito pelo contrário. É uma declaração de um poder real que pode transformar vidas, que vem de fora pela graça de Deus para transformar cada um de nós internamente, para que possamos fazer boas obras externamente. Fé no Evangelho resulta em ação. E aqui nesses versículos de capítulo 2, versículo 19 a 30, Paulo menciona dois exemplos desta realidade de fé em ação: Timóteo e Epafrodito. São homens conhecidos por esta igreja em Filipos. Então ele fala sobre Timóteo. Primeiramente ele diz, versículo 19: em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Paulo está a explicar: olha, daqui um pouquinho eu vou enviar Timóteo, porque eu quero ouvir notícias suas. Mas no versículo 23, espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Ou seja, eu vou enviar Timóteo, mas ainda não. É preciso definir alguma coisa que antes de eu envio Timóteo para vocês. Que situação? A situação de Paulo. Ele está em prisão pela defesa do Evangelho, não sabe se ele vai ser solto, se ele vai morrer. Mas versículo 24, olha o que Paulo diz: confio no Senhor. Confio no Senhor que irei em breve sair da prisão para ver estes irmãos de novo. Se for assim, tudo bem, Senhor. Se não for assim, tudo bem. Para mim, viver de Cristo, para morrer, é lucro. Ou seja, enquanto esta situação não seja definida de acordo com a vontade de Deus, Paulo não quer
enviar Timóteo. Ele quer manter Timóteo ao seu lado. E nos versículos 20 e 22 ele explica por quê. Não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento. Uau! Paulo, o apóstolo, que fez 3 viagens missionárias, que sofreu tanta coisa pelo avanço do Evangelho, olha para Timóteo e diz: eu não tenho nenhum outro igual. Elogio muito forte. E quando ele diz o mesmo sentimento, é aquela palavra que nós encontramos no versículo 26, 27, alma. Aquela coisa de combater juntos com a mesma alma. Lembra aquela ilustração? Paulo está a dizer que em Timóteo ele tem alguém que pode juntar ombro ao ombro no avanço do Evangelho. Porque Timóteo já deu prova disso. Serviu comigo em favor do Evangelho. Literalmente, era escravo a Cristo comigo em favor do Evangelho. E podemos ler sobre isso em Atos 16 e 19. As viagens que Timóteo fez com Paulo, com Silas, várias cidades, ele sofreu como bom soldado de Cristo, Jesus. Mas também Timóteo não é como os outros. Versículo 21. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Timóteo não era assim. Muito pelo contrário. Timóteo é capaz de cuidar sinceramente o bem-estar dos irmãos em Filipos. É uma coisa muito particular aqui entre Paulo e esta igreja. Mas neste exemplo de Timóteo, ele quer mostrar-nos o seguinte: que Timóteo é um exemplo vivo de alguém que tem o mesmo modo de pensar. Ou seja, é possível ter o mesmo sentimento que em Cristo. Por quê? Porque Timóteo era um homem especial? Não. Porque ele creu que Deus é capaz de fazer essa transformação. Epafrodito. Não sabemos muita coisa sobre este homem. Sabemos que ele era um dos irmãos na igreja em Filipos. Ele foi enviado pela igreja para entregar uma oferta para ajudar Paulo na prisão. E na hora de entregar a oferta, ele decidiu ficar lá para socorrer as necessidades de Paulo. Lemos isso em versículo 25. Em versículo 26 e 28, Paulo explica-lhes que ele está a enviar Epafrodito com mais urgência de volta para Filipos, porque ele estava doente. E Epafrodito ficou angustiado porque os irmãos em Filipos souberam da doença e ficaram preocupados sobre ele. Ele ficou preocupado sobre eles, ficar preocupado sobre eles, foi uma coisa meio difícil. Não sabemos a natureza da doença, Paulo não descreve. Mas no versículo 27, ele diz: de fato esteve doente à beira da morte. Foi uma coisa grave. Então, entregar uma oferta, apoiar o Paulo, parece ser um trabalho simples. Em comparação de fazer viagens missionárias, fundar igrejas, fazer um trabalho de evangelização, não parece tão importante assim. Mas para o Paulo, era importante. E vimos isso nas palavras que Paulo usa para descrever Epafrodito. Versículo 25. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de luta, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Aquelas palavras, a quem enviastes, é literalmente o vosso apóstolo. Alguém enviado como missão, tal como Paulo tinha missão de entregar o Evangelho. Socorrer nas minhas necessidades, literalmente ser ministro para mim. Ou seja, Paulo considerou este trabalho de entregar uma oferta, de ficar ao lado de Paulo, a socorrer suas necessidades, como uma missão de um ministro de Cristo.
Irmãos, não importa o que Deus nos chama para fazer na igreja. Não importa. Não há função maior nem menor, mais importante, menos importante. Se nós recebemos uma coisa de Deus para fazer, somos ministros de Cristo, com missão de Cristo. E Paulo também valorizou a forma que ele cumpriu esta tarefa. Meu irmão e cooperador, companheiro de luta. Este homem desconhecido a nós, enviado para entregar esta oferta e para atender as necessidades de Paulo, se portou de modo digno do Evangelho de Cristo nesta tarefa tão simples. Um irmão, um cooperador, um companheiro de luta, soldado de Cristo, combatendo ombro a ombro com Paulo no avanço do Evangelho. E é por causa disso que Paulo recomenda, versículo 29 e 30. Recebeu no Senhor com toda alegria e honra os homens como ele. Pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo. São as mesmas palavras que nós encontramos mais cedo em capítulo 2 sobre Jesus, que era obediente até a morte. Ou seja, Epafrodito também é um outro exemplo vivo de alguém que teve o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, um humilde servo de outros, sacrificou a si próprio pela obra do Evangelho em obediência a Deus. Timóteo, Epafrodito, exemplos de fé em ação. Irmãos, Paulo oferece-nos estes dois exemplos aqui, nesta altura da carta, com propósito. Ele poderia colocar estes versículos ao final da carta, é uma coisa muito particular. Mas ele coloca estes versículos logo depois de pedir o exemplo de Cristo na vida dos outros. Ou seja, eles servem como exemplos que é possível agir desta forma. São exemplos de como nós devemos realizar a nossa salvação com temor e tremor. E esta ação resulta e manifesta, não porque eles queriam, não porque eles eram mais fortes do que nós, foi porque eles creram que é Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar. Algumas observações para nós refletirmos hoje e durante esta semana. No capítulo 1, versículo 9, Paulo pede em oração que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Se nós estamos a buscar o pleno conhecimento e o mais entendimento, isso não resulta numa vida transformada, isso não resulta numa vida em ação, não resulta em ser mais um servo de Deus, não resulta em amar uns os outros, sacrificar-se uns pelos outros em obediência a Deus. Se eu busco deste conhecimento de Deus, não manifesta-se em ação, humildade, serviço, amor, alguma coisa errada com a nossa teologia. Alguma coisa errada com a nossa teologia. E também tem um desafio aqui no versículo 20. Não tenho nenhum outro como esse mesmo sentimento, que sinceramente cuida do vosso bem-estar. Como é que nós podemos cuidar o bem-estar dos outros esta semana? Em casa, marido, esposa, esposa, marido, pais com filhos, namorado, namorada, avó,
filhos, netos. Filhos, pais. Vocês podem perceber, há várias oportunidades na semana, só dentro da casa, em que nós teremos oportunidade para sinceramente cuidar o bem-estar das pessoas que nós amamos. Que tal os nossos amigos? Os nossos inimigos? Pessoas com quem tivemos dificuldade em se relacionar, chefes, pessoas em autoridade. Vocês podem preencher na sua vida quem são essas pessoas. Mas Paulo pede que nós podemos cuidar sinceramente o bem-estar dessas pessoas. E no versículo 21, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Há algo que precisa mudar na nossa vida. Há algo que está, por mais bom que seja essa coisa, está a se tornar mais importante para nós do que servir a Cristo, amar a Cristo, cuidar dos outros. Uma ambição, um desejo, um passatempo, algo que nós temos planeado para o futuro. E como é que nós podemos servir juntos em favor ao Evangelho? Como servir para que as pessoas conheçam a verdade de Cristo? Há algo que nós precisamos arriscar para cumprir a tarefa, como Epafrodito fez em versículo 30. Ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para cumprir a sua missão. Alguma coisa que nós, como liderança, precisamos fazer para apoiar-vos no trabalho, entre os amigos? Alguma coisa que nós podemos fazer mais juntos aqui? Irmãos, não estou a colocar essas perguntas para colocar muita culpa sobre vocês. Não é para isso. São perguntas que eu tive essa semana a refletir em casa, para mim próprio. Mas lembrem disso. O Evangelho não é autoajuda. Não estou a incentivar-vos a fazer tudo isso na sua própria esforço. É para que vocês possam colocar em ação a sua crença de que Deus é quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E deixe-me terminar com essas palavras de capítulo 1, versículo 3 a 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esta semana que começa hoje, teremos oportunidades para servir, para amar, para crescer no conhecimento de Cristo, mas todas essas oportunidades são para que possamos colocar em ação a nossa fé. É um desafio, mas é possível. Vemos isso em Timóteo, Epafrodito, Paulo, Pedro, os outros apóstolos. Vemos isso na história da igreja. Vocês podem reconhecer isso nas suas próprias vidas, a transformação que estão a desfrutar nesta altura. Continuem nesta transformação. Continuem a colocar a sua fé em ação, porque uma fé que não tem funções não funciona. Daqui um pouquinho nós vamos cantar um cântico muito antigo. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. É uma tradução mais ou menos. Não está muito bom esta tradução.
Porque no inglês diz crer e observar, porque não há outra forma para ter alegria em Cristo a não ser crer e observar. Ou seja, não fazemos para ganhar alguma coisa, fazemos porque é a única forma de ter paz, alegria no Senhor. Crer e faça alguma coisa. Que Deus ajude-nos essa semana a não sermos evangélicos ateus. Ou seja, pessoas que declaram com os nossos lábios que Deus existe, o poder, o Espírito Santo existe, mas no dia a dia, na ação, é como se Deus não existisse. Nós queremos ser um povo transformado. Um povo em que Deus está a aperfeiçoar a boa obra que Ele começou. Vamos orar.